Olá, pessoal. Estamos aqui para contar para vocês a história de um milagre que levou aos altares Santa Giana Beretta Molla. Esse milagre, nós podemos colocá-lo em 3 momentos. O que aconteceu com a nossa família, o antes, o durante e o depois. Para falar do antes, chamo aqui meu marido Cacá. Tudo bem? Então, pessoal, família é um espaço, um lugar sagrado, verdadeiramente, né? E a família, de 0 a 12 anos, a gente sabe que é construído os valores de qualquer ser humano. E a família é fundamental nesse aspecto, né? Porque tudo aquilo que uma criança enxerga, tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela vivencia, se existir o campo da espiritualidade, né? Se tiver o comprometimento com a espiritualidade, tudo fica bem mais fácil e tudo fica bem melhor. E fica, às vezes, sem aquelas crises que depois, ao longo da vida, pode acontecer, né? Numa família que não tem os valores, principalmente os valores espirituais. Na minha vida, com 4 anos eu perdi a mãe. Com 8 eu perdi o pai. Com 14 se instalou a crise. 14, 15, 16, a crise da dependência química, né? E eu, naquela ânsia de encontrar um sentido para minha vida, eu busquei as drogas. Fiquei durante aproximadamente 10 anos nesse mundo, né? Buscando uma alternativa, buscando uma saída para eu sentir vida, mas eu não encontrei a vida, porque a droga ela me enganou. Eu pensei que ela ia preencher o meu vazio e ela piorou. Em resumo, fui preso, né? Fiquei uma semana na cadeia e ali eu tive um despertar espiritual. E nesse despertar espiritual eu encontrei uma aliança, fiz uma aliança com Deus, tá certo? E ali eu vi que eu tinha pegado uma estrada errada e que eu precisava fazer um retorno. E eu consegui fazer o retorno através de um grupo de oração, através da primeira comunhão, através da busca, né? De sentido para a vida, eu encontrei através, né, da espiritualidade. E hoje são 34 anos de sobriedade. Já consegui montar 11 comunidades terapêuticas, né, e fui superando aqueles vazios que existiam. Mas não foi só isso não. Eu tenho 4 exames de HIV positivo, porque na minha época usava-se muito usar droga de maneira coletiva, né, e na seringa e tal. E eu tenho 4 exames de HIV positivo e, para graça de Deus, 2 negativos, prova e contraprova. E lá em casa, ninguém comprovadamente não tem esse problema do HIV. Então o que eu levo para vocês é que a família precisa alimentar a fé constantemente. E alimentando a fé, a gente consegue superar todas as dificuldades que a vida nos proporcionar. Muito bem, gente. Isso tudo que aconteceu conosco, quando o Cacá foi diagnosticado com o vírus do HIV, foi em 1997. Quando chegou no ano de 2000, eu engravidei pela 4ª vez. Temos 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. E nessa 4ª gravidez, eu tive um problema gravíssimo logo no começo, né? Um descolamento de placenta. Mas depois, aos 4 meses de gravidez, rompeu a minha bolsa e eu perdi todo o líquido amniótico. Então a conduta médica ali era interromper essa gravidez, porque a criança não iria desenvolver mais e eu corria grave risco de vida. Quando a médica nos propôs o aborto dessa criança, é lógico que eu e Cacá, que sempre tivemos muito envolvidos dentro da igreja, movimentos da igreja, com toda a nossa fé, nós não aceitamos esse aborto. E no momento de muito desespero, eu pedi ao Cacá que fosse atrás de um padre, para eu conversar um pouquinho com ele. E quando ele sai para telefonar para o padre, ele volta e diz, olha, realmente o padre vai demorar muito. E a médica tinha me dado mais 15 minutos apenas para eu poder decidir aceitar ou não o aborto. Quando eu disse para o Cacá assim, Cacá, mas enquanto o padre não abrir a porta desse quarto, desse hospital, eu não falo mais com a médica, abriu a porta. E a hora que abriu, lógico, não era o padre, mas coincidentemente, né, ou deucidentemente, abriu, era o bispo da nossa cidade, que hoje, infelizmente, já é falecido, Dom Diógenes Silva Matos, e foi ele que nos apresentou a Beata Giana Beretta Molla. A Beata Giana Beretta Molla
ela também passou por momentos difíceis. Ela também teve que optar entre a vida dela e a vida da criança. E a partir daquele momento, o Dom Diógenes nos pediu para rezarmos para a Beata Giana, porque ela estava esperando um segundo milagre para que ela se tornasse uma santa. E a partir dali, então, nós começamos a rezar, pedir a Deus, a Beata Giana que intercedesse, e de uma maneira assim, muito, vamos dizer assim, sem explicação médica, a criança não morria, eu não entrava em trabalho de aborto espontâneo, até que um dia a doutora então resolveu dar o seu sim, né? Dizendo assim, tá bom, eu vou te deixar ir embora para casa e só vou tirar a sua criança quando ela morrer. Mas acontece que eu fui embora, né? Fiquei de repouso mais quase 3 meses, e perdendo sempre todo o líquido amniótico, fazendo ultrassom toda semana, e toda semana dava que a criança desenvolvia, mas não tinha a presença do líquido amniótico suficiente, e ninguém sabia explicar nada. Quando deu então no dia 31 de maio, foi marcada a cesariana, e o outro médico que me acompanhava, ele disse para mim, olha Beth, o seu sim à vida você já deu. A sua criança, amanhã, na hora que nascer, a morte pode ser súbita, ela pode nem chorar, porque por mais que você fez o tratamento para o pulmão da criança, pode ser que a criança nem vai chorar. E se não chorar, a morte é súbita, mas caso ela venha chorar na hora que nascer, então ela deverá ficar numa UTI neonatal para tentar sobreviver. E se sobreviver, será uma criança com muitas sequelas, né? Inclusive neurológicas, andar, falar, enxergar. E nós fomos para esse parto no dia 31 de maio, que é a festa da visitação de Nossa Senhora do ano de 2000. E a graça que nós alcançamos é que logo eu escutei o choro do bebê, e logo após, né, as médicas já me trouxeram a menina, né, e disseram, ela nasceu perfeita. E a graça de Deus foi tão grande, porque eu também passei por um momento difícil, a placenta acabou aderindo ao meu útero, eu perdi muito sangue, também fiquei ali entre a vida e a morte, mas Deus nos deu a graça de voltarmos à vida, à saúde plena, para podermos continuar essa missão tão importante que é a divulgação da devoção a Santa Giana Beretta Molla. Todo esse milagre, ele influenciou muito na nossa família, né? Por quê? Porque os nossos filhos viram, né, todo o sofrimento que nós passamos, os nossos filhos viram a força da fé, a força da esperança, a força de acreditar. E a partir desse milagre, a nossa vida também mudou. Porque, além de nós assumirmos essa missão constante de levar a devoção de Santa Giana, nós fundamos uma comunidade que se chama Comunidade Tenda, que é uma comunidade que trabalha os pais e os filhos simultaneamente. Nós não trabalhamos com casais, nós trabalhamos com famílias, nós evangelizamos famílias. Hoje nós temos mais de 2.000 famílias, até fora da nossa cidade também, fora da nossa diocese, que já fazem parte da Comunidade Tenda, restaurando famílias. Então, isto para nós é uma missão, evangelizar famílias, restaurar famílias. E para contar para vocês, né, como Santa Giana foi uma mulher maravilhosa, está aqui ao meu lado a miraculada Giana Maria, até para vocês verem que como ela, graças a Deus, nasceu perfeita. Oi, eu vou contar um pouquinho da história da santa. Ela foi uma mulher assim, muito simples, muito comum, muito igual todos nós. Ela foi uma santa que realmente alcançou a santidade dela na simplicidade, no amor, fazendo realmente aquilo que é o pouco, né? Tudo que exigiam vários pequenos sacrifícios. Ela foi uma mulher que se formou em medicina, ela realmente escolheu pela vocação do matrimônio, casou, teve filhos, e a história dela assim, é muito parecida com a nossa. Durante a última gestação dela, ela teve um problema, logo no 2º mês, ela descobriu um fibroma, e ela teve também a opção de abortar. Ela nasceu e morou na Itália,
e lá, nesse caso, era permitido realmente o aborto, mas ela escolheu sim a vida. Ela escolheu realmente permanecer fiel à vontade de Deus, à vontade daquilo que ela sabia que a igreja pregava, aquilo que ela acreditava que era o certo, né? E ela foi uma mulher muito simples. O marido dela, após a sua morte, ao divulgar sempre a história dela, falava dessa simplicidade, falava de como ela gostava de ler, gostava de escutar músicas, como ela foi uma das primeiras mulheres na cidade dela a dirigir. Então ela foi uma mulher contemporânea, uma mulher que realmente viveu no mundo, mas não era do mundo. Então eu acredito que é aquilo que fica mais forte para quando a gente estuda a vida dos santos, em especial da vida dela, é realmente essa busca pela santidade, por esse amor a Deus nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então eu acho que aquilo que mais também me motiva, aquilo que mais me realmente faz ter uma vida de oração pessoal hoje, né? É olhar para minha história, olhar para a história dela e ver realmente como a fé em Deus nos salva. Porque às vezes muitas pessoas olham para a nossa história, olham para a história do meu pai, da minha mãe, da nossa família e acreditam que muitas vezes nós já alcançamos a santidade que a Santa Giana tem, né? Mas isso não é verdade, né? A gente tem que olhar para a história, né? Olhar para realmente tudo aquilo que Deus nos dá e basear nela para acreditar mais e todos os dias buscar ter mais fé, né? E buscar ter uma conversão que realmente é lenta e é de todos os dias. Então, aquilo que hoje em dia, né, sempre mais me faz realmente ter uma vontade mais de procurar a Deus é olhar para o meu passado e ver como ele é misericordioso mesmo e como a gente pode acreditar nele, né? Ter fé 100% nele. Então, que fique esse convite a todos que escutaram, que vocês também busquem ter uma fé em Deus, busquem acreditar naquele que pode tudo, né? Uma frase que minha mãe sempre fala é que a gente tem que acreditar num Deus que é do impossível. Então, que fique esse convite a todos, buscarem também conhecer mais a vida de Santa Giana, buscar também ter uma santidade parecida com a dela no cotidiano, na vida de cada um, na vocação de cada um, na profissão de cada um, vivendo realmente aquilo que é a vontade de Deus. Então, eu também quero contar para vocês que nós tivemos a oportunidade, no ano de 2004, de irmos à canonização de Santa Giana Beretta Molla. Tivemos a grande alegria de conhecer o marido dela, Pietro Molla, que estava ao nosso lado quando o Papa a declarou santa. Conhecemos os filhos dela, né, que estão vivos, e a cidade dela, o lugar onde ela, como médica, trabalhou, morou, e assim, toda a influência que Santa Giana teve na fé, na providência de Deus ali naquela cidade. E para nós é uma grande alegria. E como a missão de Santa Giana é a patrona das famílias, né? A gente sempre diz que o tanto que é importante a família caminhar junto, a família ter essa fé, a família estar alicerçada na fé, né? Que é o que nos move todos os dias. E para nós, então, né, eu deixo essa mensagem a todos que nos ouvem, que nos veem, que continuem lutando no seu dia a dia, nos seus desafios enquanto família. Toda família tem seus desafios, toda família tem seus momentos difíceis, mas a família que está alicerçada em Deus, né, ela não nem na tempestade ela se destrói, porque o alicerce em Deus nos segura. É isso que a gente deseja a todos vocês, para que realmente a fé e a devoção a Santa Giana possa crescer também no meio